E eu, meu Deus, não tenho como, meu Deus, iniciar diferente essa oração senão agradecendo o Senhor pelo que o Senhor está fazendo em nossa vida, no ministério, no nosso povo, na nossa família. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias. Obrigado, meu Deus, por nos presentear, a cada um de nós, meu Deus, por uma palavra, por uma mensagem, por uma oportunidade como essa. Obrigado, meu Deus. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, pecados, erros. Se falamos, erramos, pecamos, se entristecemos o Senhor, nos perdoa, Pai querido. Meu Deus, vem de encontro a cada um de nós. Meu Deus, nós precisamos de Ti. Meu Deus, não vale a pena, meu Deus, não realizar, meu Pai, nós realizarmos, meu Pai, nada se o Senhor não estiver presente. Meu Deus, visita cada coração, visita aqueles que estão aqui, aqueles que estão na transmissão, meu Deus. Meu Pai, que cada um enxergue, meu Pai, a importância, meu Pai, de ter uma fé viva. Uma fé, meu Deus, desafiadora, corajosa, uma fé, meu Deus, valente. Uma fé, meu Pai, que não é acomodada, que não é preguiçosa, mas é uma fé, meu Deus, ambiciosa, uma fé, meu Deus, que é voltada a Te agradar, meu Deus. Meu Deus, e nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Meu Pai, o Senhor nos ensina que nós precisamos declarar pela fé, viver pela fé, pisar pela fé, tomar posse pela fé, declarar pela fé. Meu Deus, escrever, textualizar, meu Pai, colocar, meu Pai, imagens, meu Pai, representando aquilo, meu Deus, que nós queremos pela fé. Meu Deus, o Senhor nos chama para estar em lugares, meu Deus, visitar lugares, meu Pai, pisar em lugares, tomar posse de lugares, meu Deus, ocupando, meu Pai, pela fé, meu Deus, o propósito, os sonhos, aquilo que nós queremos. Meu Deus, que cada um de nós venhamos a praticar essa fé corajosa, essa fé valente, essa fé que busca, meu Pai, se relacionar com o Senhor. Meu Deus, que toda tristeza, que toda angústia, que todo medo, que toda insegurança, que toda covardia, meu Deus, que todo espírito que se levantou para tomar mentes, corações, que todo espírito que se levantou para dividir, separar, causar brigas, contendas nessa casa, neste domingo. Você que entrou através de palavras, declarações, maldições hereditárias. Você que está escondido nessa casa, nessa empresa, nesta vida, você que está usando esse cônjuge, usando esse filho, usando esse marido, essa mulher, este vizinho, para roubar a paz dessa pessoa, eu quero ordenar agora, pega tudo que é teu, sentimentos de tristeza, angústia, ansiedade, depressão, opressão, raiva, ódio, que todo espírito de inquietação, imoralidade, vícios, em o nome de Jesus, e saia em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que essa pessoa, Senhor, meu Pai, ela tome posse dessa oração. Receba vida, receba cura, receba coragem, receba esperança. Seja levantada nesse momento. Veja o Senhor levantando você, endireitando seus ombros, levantando seu queixo, fazendo você começar, a partir de hoje, olhar para cima, olhar para o alto, declarar, acreditar, vivenciar, possuir. Que a partir de hoje você mude o seu relacionamento com o Senhor. Enxergue o mundo de outra maneira. A partir de hoje que você não olhe mais para as coisas negativas, mas que você se apegue àquilo que vai levantar, aquilo que vai te sustentar, que é o Senhor. Meu Deus, eu abençoo a cada um. Eu abençoo a cada um, meu Pai, que está me assistindo agora. Meu Pai, que já nesse início, meu Pai, dessa reunião, que seja largada. Que dê o primeiro passo, a partir de hoje, pela fé. Meu Deus,
E que essa pessoa ela entrou de uma maneira, meu Pai, mas eu creio, meu Pai, essa é a minha fé, que ninguém que entrou aqui hoje, meu Pai, sairá da mesma maneira. Eu acredito, meu Pai, em um domingo, uma tarde do domingo de respostas. Eu acredito, meu Deus, numa tarde, diagnósticos, meu Pai, caindo por terra. Meu Pai, o Senhor tirando a paz de juízes, meu Deus, que deram, meu Pai, até mesmo sentenças, meu Pai, desfavoráveis. Meu Deus, da mesma maneira que Dário, meu Deus, mesmo gostando, Senhor, de Daniel, colocou ele na cova, porque aquela lei estava em vigor. Meu Deus, a Bíblia diz, a Tua palavra diz, que ele não teve paz. Porque ninguém vai ter paz, meu Pai. A paz é roubada, é tirada, quando nós prejudicamos um justo. E se há, meu Pai, alguém nos prejudicando, meu Deus, eu sei, meu Pai, que essa pessoa não tem paz. Meu Deus, mas nós, mesmo parecendo que está sendo prejudicado, o Senhor não perdeu o controle. E a nossa paz começa de dentro para fora. Deixo-me a paz, e essa paz, meu Pai, que eu recebo, essa paz que eu tomo posse, essa paz que você toma posse nesse momento, receba a paz do Senhor, receba a paz no seu coração, veja toda essa inquietação, toda essa perturbação, essa ansiedade saindo, e que a partir de hoje você receba a paz, que você seja um instrumento de paz, pela fé, eu declaro, eu abençoo a sua vida, eu abençoo essa reunião e eu peço, meu Pai, que o Senhor esteja à frente. Porque se o Senhor estiver à frente, será algo inédito, extraordinário, meu Deus. E eu creio, meu Deus, que todos, meu Pai, viverão, meu Pai, respostas, meu Deus, que pode até estar esperando há muito tempo, mas pela fé, meu Deus, que sairá, meu Pai, que nós já venhamos ter, meu Pai, respostas neste domingo, já na segunda-feira, meu Deus, eu acredito. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Lugar vazio. A fé religiosa endurece os corações, mas a fé viva em Jesus Cristo os transforma. Hoje, a bispa ainda trouxe, na parte da manhã, o termo fariseu deriva de uma palavra que significa separados, purificados, sugerindo seu compromisso com a observância rigorosa da lei de Moisés, com a pureza dos rituais. Eles emergiram durante o período intenso de grandes mudanças e influência externa da Judéia, incluindo a ocupação do Império Romano. Então, inicialmente, a motivação e a intenção era boa. O coração deles estava no lugar certo. Pois a ideia era manter a palavra de Deus e viver de forma separada. Quando nós vemos que nós começamos em tudo na nossa vida com uma intenção e com uma motivação. Os fariseus, inicialmente, a ideia era conservar, a ideia era manter coisas boas. E aquilo foi virando o quê? Em cima de regras, legalismos, obrigações. Aquilo foi perdendo sentido. E no final, uma situação que era para ser algo bom, algo que era para conservar os costumes, os valores, eles, quando tiveram várias oportunidades, não reconheceram Jesus. E aquilo não era visto. Eles não enxergavam que era necessário nascer de novo. Era necessário praticar uma fé viva. Pessoas que praticam a religião têm um coração endurecido, um coração inflexível à voz do Espírito.
Jesus ele nunca apoiou a religiosidade, o legalismo, muito menos uma visão focada em regras e protocolo, muito pelo contrário. O Senhor fala de vida. O Senhor fala, escolham a vida. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor diz, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, não está tudo ligado? Escolham, pois, te apresento a vida, a morte, a bênção, a maldição. Escolham a vida para que você e seus filhos vivam. A vida vem de Jesus. O nascimento do novo. Então, nós já falamos diversas vezes aqui sobre não adianta você colocar vinho novo, uma mensagem nova em cima de um odre velho. Porque se você não tiver algo flexível, disposto a mudar, a romper, você vai ver situações a todo momento estourando. E ao invés de uma palavra vir para gerar bênção, gerar vida, lá na frente ela está estourando. Porque o Senhor quer que a gente nasça de novo, com comportamentos e intenções novas. O nosso coração precisa estar totalmente voltado ao Senhor. E quando nós chegamos em Deus, existe um mal que atua na nossa vida. Existe um demônio que ocupou este lugar. Mas a partir do momento que aquele lugar é limpo, se eu não coloco algo neste lugar, o demônio que saiu de lá, ele vai voltar. O que diz aqui no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 24? Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Quando um espírito imundo, quando um demônio sai de um homem, ele passa por lugares áridos, ou seja, lugares secos. Se você procura o significado de árido, é onde não gera vegetação e nem tem como cultivar plantação e nem animal no lugar. Então o demônio ele vai procurar lugares secos, você chega seco. Você chega sem poder dar para ninguém. Você não tem vida, você não tem como dar vida. Você não é generoso, você não tem como viver generosidade. Você é uma pessoa doente, então doente não tem como curar um outro doente. A partir do momento quando você tem um encontro com o Senhor, você é liberto. E aquele espírito que atuava em você, ele sai. Quando nós pegamos a história do menino endemoniado, a gente vê mais ou menos a história. Desde pequena, aquele demônio usava, aquele menino joga na água, joga no fogo, um desequilíbrio, ataques e ataques. A partir do momento que ele é livre, ele é liberto, todos acreditam que ele estava morto. Porque aquilo já dava até uma sustentação para ele. Muitas vezes nós chegamos aqui com um comportamento, com um modo de vida, com ensinamentos, com ideias, né? E muitas vezes chegamos aqui com uma fé religiosa que não funciona. E quando eu desocupo e começo a fazer a faxina dentro da minha casa, dentro do meu coração, a Bíblia diz, procurando descanso e não encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. Passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o seu primeiro. Por quê? Por que o estado final se torna pior? Porque Deus ele vai te julgar pelo nível de consciência que você tem. Se você tem um nível de consciência baixo, você vai ser medido na medida que você medir.
Se eu chego aqui, num culto de domingo, num culto de tarde, depois do almoço, e eu começo a pegar a palavra somente como mais um culto, uma mensagem, eu não deixo o Espírito falar comigo, eu simplesmente estou fazendo um protocolo, eu estou virando um fariseu. Se você não pega a palavra e não coloca e começa a colocar na sua vida, qual é a área que eu preciso trabalhar? O que o Senhor, o que o Espírito está falando hoje à igreja? O que o Senhor quer falar comigo? Qual a mensagem? Bispo, mas eu estou cansado. O diabo não está. Bispo, mas eu estou com sono, o diabo não está com sono. Então você está cansado, mas ele está muito alerta. Você está com sono, mas ele está bem acordado. Então a gente nunca pode nos comportarmos como pessoas que têm uma fé religiosa, que não acredita no mundo espiritual, que brinca com o mundo espiritual. Quantos no momento da palavra estão dormindo? No momento da oração, com o olho aberto, não ora? No momento do dízimo e oferta, não dizima, não oferta? O que nós estamos fazendo aqui? Para qual motivo? Por que você veio aqui hoje? Você veio aqui para sair com respostas. Você veio aqui para se aproximar mais de Deus. Você veio aqui porque você quer uma intimidade maior com Ele. Você veio aqui porque você acredita que mesmo com lágrimas, cansado, eu continuo jogando a semente. Você acredita que eu preciso ser aperfeiçoado. Você acredita que você está todos os dias renovando a sua mente. E a palavra, ela vem por onde? Ela vem pelo ouvir. Mas será que eu estou aberto para ouvir o que o Espírito está dizendo? Porque muitas vezes nós chegamos, nós ouvimos uma mesma palavra e nossa mente começa a entrar no estado automático. E eu não estou observando mais, eu não estou absorvendo, eu não estou entendendo, eu não quero entender. Mas a palavra está sendo pregada, a mensagem está sendo liberada, os milagres estão acontecendo. Uma coisa eu entendi na minha vida, o Senhor não vai esperar por mim. Isso eu entendi de uma maneira muito clara. Eu preciso sempre estar na frequência e ouvindo a voz certa. Porque o propósito de Deus não vai parar. Pessoas não vão parar de ser abençoadas. Os milagres não vão parar de acontecer. O Senhor, Ele vai fazer eu estando disponível ou não. Eu estando aberto ou fechado. E aqui fala de uma pessoa que ela até chegou sendo dominada, mas ela foi livre. O espaço foi esvaziado. Mas se eu não mudo a minha atmosfera, se eu não ocupo este lugar, se eu não mudo as minhas músicas que eu ouço, se eu não mudo as amizades que eu tenho, se eu não mudo os programas que eu assisto, se eu não mudo o tempo dedicado a Deus que eu dedico, se eu não mudo a importância e o nível de prioridade com a minha vida espiritual, você não terá um ano melhor do que o outro. Quem está conseguindo entender aqui? Eu preciso ocupar. Quem já viu pais ou mães que veio a falecer e essas pessoas viviam com um vício da bebida, vício de cigarro, ou outros vícios. E a partir do momento que essa pessoa falece, o filho ou a filha começa a beber, começa a fumar, começa a agir com imoralidade. Quem já viu essas histórias? Que são reais. Por que você acha? A primeira pessoa que o diabo ele vai procurar vão ser os descendentes. Então, se você vive uma situação de vício na sua casa, e se tem alguma situação que acontece de morte ou de outras questões, mesmo não morte, mas eu falo morte porque a gente já viu bastante este caso. O diabo ele vai procurar a segunda geração.
E se você não estiver ocupando este lugar, você vai ser tomado por esse vício. Você vai ser tomado por essa situação que o seu pai ou a sua mãe vivia. Isso não acontece somente em morte, isso acontece em vida também. Mas é que quando chega e encontra a casa varrida em ordem, nós precisamos ocupar a nossa mente, o nosso coração, a nossa boca, os nossos ouvidos, a nossa visão, tudo voltado às coisas espirituais. Eu preciso pensar naquilo que me dá esperança, naquilo que me levanta, naquilo que me traz alegria. Eu não tinha o costume de ouvir música. E eu entendi que eu sou uma pessoa que muitas vezes tem uma dificuldade de ter um foco. Quando eu estou no focado, minha mente começa a vaguear e eu começo a sempre querer resolver várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu estou lendo uma Bíblia, mas eu falo, mas eu preciso resolver esse negócio, eu preciso resolver outro, eu preciso ligar para aquela pessoa, eu preciso ligar, mandar mensagem para esse membro, eu preciso, aí você começa a ter um monte de coisa, você quer fazer tudo na hora errada. E aí eu paro, opa, vamos focar, vamos tirar os barulhos. E eu comecei a perceber que quando eu botava algum sonzinho, uma música, um louvor, algo instrumental, eu comecei a ter um pouco mais de foco. Eu comecei a ter uma concentração de ficar horas fazendo a mesma coisa. E eu penso que tudo que nos leva a nos concentrarmos, desde você tirar o celular de perto, até você desligar barulhos, ou até você estar num lugar e você pode mudar o ambiente que você está, para você ter um momento melhor com Deus, tudo vai agregar. Nós precisamos trabalhar para o nosso crescimento espiritual. Até uma coisa pequena, de você tirar a propaganda na hora dos programas, que tem um modo aí no YouTube que você tira a propaganda. Coisas pequenas para não tirar o seu foco. Quanto mais eu me foco no meu crescimento, quanto mais eu exijo de mim mesmo um relacionamento com Deus, e não falo de protocolos. Eu não falo de você viver uma vida pesada, de você ter o quê? Eu preciso ler 3 devocionais, o programa, tal, eu preciso ler 5, 10 capítulos, e aquilo transforma, você começa a ser julgado por aquilo. Nós sabemos o que nós devemos fazer. Você sabe que você precisa estar envolvido com tudo que envolve e tudo que vai te ajudar. Eu vou ver o programa, eu vou ver o Levante-se, eu vou assistir o culto. Mas se eu não der e não conseguir por algum motivo, o Espírito sempre vai julgar o seu melhor. Ele quer saber qual foi a sua intenção. Você está dando o seu melhor? Você está dando o seu melhor sacrifício? Você está dando os primeiros frutos da sua colheita? Você está dando um animal, o bezerro mais novo, um perfeito, sem manchas? Você está dando o melhor tempo para o Senhor, ou você está dando aquele que sobra? Você está dando aqueles 15 minutos antes de você dormir, só para você pegar no sono e dormir? Ou você dedicou um tempo, eu vou acordar meia hora mais cedo, eu vou já induzir a minha mente, eu vou me alimentar com aquilo que vai sustentar o resto do meu dia. Então eu acordo e eu dedico aquele tempo ao Senhor. Eu vou ocupar o lugar. Eu vou colocar coisas no lugar. Eu vou colocar minha mente focado no lugar. Eu vou entender o que o Espírito está falando para mim, porque o Espírito está falando a todo momento. Eu fui num lugar recentemente, eu achei muito bacana. O lugar ele é voltado a várias mensagens. Primeiro lugar, ele fica sempre com música, louvores. Onde você vê, tem mensagens na parede. Você vê xícaras com mensagens. Você vai no banheiro, tem mensagens. Simplesmente aquela atmosfera foi voltada para você não perder o foco. A todo momento, um louvor está tocando,
Você olha para qualquer lugar, tem uma mensagem na parede, uma mensagem numa xícara. E eu falei, meu Deus do céu, essa pessoa não quer ir embora. Começa pelo jardim, você vai ali fora, né, desse lugar, e você vê todo um jardim lindo, bem cuidado, grama parada, com vários tipos de flores. Simplesmente você traz e você faz esse ambiente se tornar um ambiente que as pessoas querem estar. Porque quando você tem a mentalidade, você tem paz, você quer gerar um ambiente de paz. Você quer que as pessoas vivam e sintam um pouco, mesmo ela não conhecendo o Senhor, mesmo ela sendo a primeira vez, ela já sabe, este lugar é diferenciado. Esse lugar tem algo diferente. Se a pessoa for na sua casa, ela vai ver que este ambiente é um lugar tomado pelo Espírito. Será que você está pregando com a sua boca fechada? Porque as pessoas estão olhando os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas reações. As pessoas estão observando como você é como pai, como você é como mãe, como você é como funcionário, como líder, como chefe, como você é como crente, cristão, como você é como ser humano, aonde ninguém te vê. Se for exposto, o que vão falar para você? Se Jesus chegasse hoje aqui e falasse, olha, no seu oculto, eu posso falar? Será que qualquer um pode pegar o seu celular e mexer nas suas conversas? Puxar os seus históricos? Ver aquilo que você está entrando, as pessoas que você está falando, as mensagens que você está enviando? Será que você está ocupando este lugar? Será que você está sendo um representante de Cristo, um embaixador de Cristo nessa terra? Será que você está ocupando o seu lugar? Será que todos estão vendo que você é um instrumento de vida? Porque se você não ocupa esse lugar, você pode estar vivendo o pior dos dois mundos. Você não é frio, você não é quente, mas é o pior, é o morno. O morno é o mais difícil de ser mudado. Porque o morno, normalmente o morno ele cria um Deus próprio. Um Deus que sempre fala com você para você falar com alguém. Eis que te digo, Deus está falando com você, é porque você tem que agir assim. Ah, não, porque você não lê a Bíblia? É porque você não faz isso? É porque você não faz aquilo? Mas os dedinhos nunca estão voltados. Ela é boa para apontar, mas quando observa também tem 3 apontados. Antes de você tirar o cisco do olho do teu irmão, tira o trave do seu. Você pode, Jesus disse, eu não julgo ninguém, mas se julgo, quando julgo, julgo pelo meu Pai, que está no céu. Nós precisamos ser pessoas íntegras, que prega o que vive. Se você não está pregando o que você está vivendo, você está caindo no ponto do completa a frase. Hipócritas. Se a palavra não te muda, você pode estar caindo no ponto do endurecido do coração. Se as situações não te mudam, você pode estar caindo no ponto do cauterizado. Nós não podemos viver assim. Você não pode ser um endurecido. A palavra não penetra. A Bíblia diz em livro de Hebreus, a palavra precisa ser viva e eficaz. Quem decide é você, porque a mensagem vai ser dita. E ela precisa ser viva, ela precisa chegar viva em você. Ela precisa ser eficaz, ela precisa cumprir o seu objetivo. Ela precisa ser afiada. Ela precisa penetrar, ela precisa dividir a alma do espírito, o centro das suas vontades. Ela precisa julgar suas intenções e motivações, os seus pensamentos.
Nós temos uma palavra viva. Nós precisamos buscar todos os dias ser avivados pelo Senhor. Não viva uma religião morta. Não viva por costumes. Não venha um domingo acreditando que você cumprindo um culto da tarde, você vai poder depois só voltar no outro. Você não vive, você não pode achar que uma situação pode apagar as outras. Nós temos que relacionar todos os dias com o Senhor. A palavra precisa me mudar. Eu preciso ser mudado e deixar que a Bíblia me leia. Quantos somente querem ler o que quer? Recentemente eu vi uma pessoa falando, e ela falava, olha, realmente é uma pessoa bem generosa, né? Mas ainda vai para o inferno. Porque as outras atitudes que ela tem, desde mentiras a imoralidades, não pode sobrepor uma generosidade, porque você pode ser ético, você pode ser um bom marido, você pode ser um excelente profissional, você pode ser uma pessoa generosa, uma pessoa maravilhosa, mas se você não crê em Jesus, você vai para o inferno, porque a única coisa que gera salvação é crer em Jesus. Então não adianta eu viver uma vida honesta, uma vida íntegra, se eu não andar nos mesmos caminhos que Jesus andou. Se eu não viver e me entregar e decidir, eu vou encerrar coisas da minha vida. Eu vou entender que não é o que eu faço, mas é quem eu sou. Eu preciso entender que o Senhor, Ele está falando e quer me usar para coisas grandes. Eu tenho uma vida abundante que é prometida pelo Senhor. Mas para isso, eu preciso estar aberto para ser mudado, modificado, transformado através de uma fé agressiva. Uma fé que está focada em coisas grandes. Uma fé que julga o meu coração. Entenda hoje, nós precisamos ocupar lugares. Nós precisamos viver pela fé. Uma vida que realmente faz sentido. Não adianta a gente tentar fazer coisas para tentar cobrir outras coisas. Não, o Senhor Ele quer o nosso melhor. Dê o seu melhor. Faça o seu melhor. Entregue o seu melhor. Não importa o que o Senhor está te pedindo, importa que Ele te dá graça para fazer. Não importa o que Ele está te exigindo, importa que se Ele mandou, Ele sabe que você consegue entregar. Ele sabe que você consegue fazer. Se é para pedir perdão, vai pedir perdão. Se é para restaurar um casamento e manter um casamento, mantenha um casamento. Se é pela fé, viva pela fé. Não adianta você ter fé para você dizimar e ofertar, ou ter fé para entregar comida para um morador de rua, se na hora de você cuidar os que estão dentro da sua casa, você não está cuidando. Você não está parando aquele tempo para dedicar e levar a palavra para o seu filho, para a sua filha. Você não está fazendo a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Faça a sua parte. Então vai e traz. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: Feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Você sabe de uma coisa, eu acho interessante isso. Muitas vezes a gente está falando, prega 2 horas, a bispa prega 3 horas. E quando acaba o culto, eu lembro de um culto, né? Que eu dei assim, era um dos primeiros cultos que eu estava fazendo, que eu estava realizando. E ao final do culto, uma pessoa veio falar: bispo, tal palavra, tal, não era essa. Né? Você falou a tal palavra errada. Eu falei sim, obrigado, né, por ter me falado, né, qual é a palavra, né? Porque às vezes a gente está falando, às vezes fala alguma palavra. E aí ele ficou falando, porque tal coisa não estava certo, tal. Aí eu fiquei pensando.
O Espírito está usando, o Espírito está falando, a mensagem está chegando. E se nós não pararmos de ser medíocres, parando num ponto, porque tal pessoa a música errou no louvor, é porque a cadeira estava muito dura, é porque alguém não me tratou bem no estacionamento. Sabe, Jesus ele estava entregando uma palavra naquele momento. Enquanto Jesus dizia, uma mulher se levantou, feliz é a mulher que deu à luz e te amamentou. E ele respondeu, antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Pare de se pegar em coisas pequenas que não vão mudar a sua vida. Para de perder tempo. Muitas vezes nós pregamos horas e quando acaba o culto a pessoa vem falar tal coisa, porque o político tal, porque você viu a sentença tal. É porque, olha bispo, estava calor hoje, hein? Não pega nada. Se pega em coisa pequena. Estou falando, muitas vezes a pessoa está dormindo, está distraída, está olhando, mas e aí? Né? Eu não gostei de tal coisa, porque tal coisa não foi do jeito que eu queria. Quando a gente está tendo a oportunidade, caindo com o ponto de Maria e Marta. Marta estava correndo atrás de tudo, Maria, ela focou naquilo que importava. Foque naquilo que importa. Foca naquilo que vai te dar sustentação para a sua vida. Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. O momento de eu parar e de tirar coisas da minha vida e começar. Deixa eu estabelecer coisas a partir de hoje. Eu não vou entrar no mês de julho com situações ainda pendentes. Eu não vou entrar com uma oscilação, uma instabilidade nos momentos que eu tenho com o Senhor. Eu decido hoje cortar na minha carne. Eu vou ocupar esse lugar. Eu não vou mais viver de uma vida distraída. Eu não vou mais parar para me focar em coisas pequenas. Eu não vou mais ser medíocre. Eu vou trabalhar em alto nível. Repita comigo, Deus tem coisas grandes comigo. Deus espera muito de mim. Fala, eu creio nisso. Eu vou cooperar com Deus. Fala, eu vou cooperar com Deus. Porque quando eu coopero com Deus, Deus coopera comigo. Se ele coloca de pé, por gentileza. Um lugar é apenas um lugar. Mas um lugar vazio representa um grande perigo. E muitas vezes nós estamos com lugares vazios que ainda não foi preenchido pelo Espírito. O Espírito quer que você se preencha totalmente por Ele. Quer que você beba dessa água. Quer que você coma desse pão. O Senhor quer que nós venhamos nos aprofundar com um relacionamento que talvez até hoje você não decidiu ter. Toma uma decisão hoje na sua vida. Eu vou sair daqui. Eu vou me relacionar como nunca me relacionei com o Senhor. Eu vou dedicar a um tempo com o meu Pai. Porque Jesus é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Pai. Muitas vezes a gente não entende as passagens que nos ensinam. Jesus, ele cuida dos órfãos, das viúvas. Por que você acha? Porque muitas vezes nós chegamos no Senhor e nós não conseguimos nos aprofundar, e eu falo por mim. Quanto tempo eu não consegui me aprofundar tanto no Senhor? Por eu não ter perdoado meu Pai. E se nós não separarmos o nosso Pai terreno com o nosso Pai celestial, a gente nunca vive toda a plenitude do Senhor. O Senhor é seu Pai. Ele não falha, Ele não se esquece, Ele nunca errou e Ele não sabe errar.
Deus não sabe errar. Ele não errou por ter feito você. Ele não errou por estar te mostrando, entregando tantos desafios hoje na sua vida. Eu sei que muitos aqui são aflitos, não sabem nem como vai entrar na segunda-feira. Mas um dia de favor representa anos na força do braço. Nós precisamos cansar. Teve um dia que eu cheguei e falei, eu estou cansado de mim. Eu estou cansado de mim. Eu estou cansado de ser eu. Sabe quando você reage de uma maneira, vive pensando e sentindo demais, o Senhor não fala para você conjecturar. O Senhor não fala para você ficar pensando. O Senhor fala, vai e faça. Quando Moisés estava ajoelhado, os egípcios estavam chegando, o que o Senhor falou? Diga o povo que marche. Por que está prostrado? Diga o povo que marche. Você não precisa pensar, você precisa marchar, você precisa botar o primeiro pé, você precisa encostar o cajado na água e ela vai abrir. Coloca o pé na água. Chega de se vitimizar. Você não é um coitado, você não é pequeno, você não é incapaz, você é inteligente. Você tem uma história linda que o Senhor vai cumprir na sua vida. Você vai ter um casamento maravilhoso. Você vai ter filhos maravilhosos. O Senhor quer te prosperar. O Senhor quer te colocar uma vida abundante, uma vida abençoada. O Senhor quer te curar. Você precisa decidir. Eu vou ocupar este lugar. E eu quero que você tome essa decisão neste momento. Fala com Deus. Fala, meu Deus, eu quero ocupar esse lugar a partir de hoje. Ocupe esse lugar. Não, meu Deus, eu não vou mais deixar um lugar vazio. Eu não vou deixar mais brechas na minha vida. Eu não vou mais viver uma vida alienada, reclamando de tudo. Não, eu vou me relacionar. Eu não vou mais entregar um pouco. Você vai entregar muito, sabe por quê? Porque você tem muito para dar. O diabo pode ter falado muitas mentiras no seu ouvido, dizendo que você não seria muita coisa. Teu pai e tua mãe pode ter falado muitas coisas para você, que você não seria muita coisa. Mas Deus quer que você pare de acreditar em mentiras. Porque o diabo é o pai da mentira. Ele é o acusador. Ele é o que condena. Não, a verdade não é essa. A verdade é que muitas coisas vão acontecer. A verdade é que eu posso ter vivido uma fé religiosa por anos. Mas se eu nascer de novo, o Senhor, Ele vai fazer eu viver o extraordinário na minha vida. Eu acredito nisso. Eu acredito. Eu acredito. O Senhor diz em Provérbios 27, quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é doce. Sabe, algo que eu entendi em Deus, que a humildade me aproxima dEle. E quando eu ajo com humildade, eu me coloco na posição do perdido. Porque o Senhor diz, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quando me coloco que só o Senhor é meu caminho, quando eu coloco que só o Senhor é a única vida, só o Senhor é o meu alimento, quando eu me coloco nas mãos dEle, eu começo a ter fome. Porque se eu estou satisfeito com uma vida pequena, um casamento medíocre, uma saúde medíocre, se eu ficar satisfeito e não acreditar que Deus tem mais para mim, eu vou desprezar o mel que vem da palavra de Deus. Mas quando você tem fome, até o amargo vira doce. Busca essa fome no Senhor. Fala, Senhor, aumenta minha fome. Me ajuda.
eu não aceito mais viver uma vida pequena. Não, eu sei que o Senhor tem mais para mim. E que o Senhor possa aumentar a minha fome. E que eu venha sair desse domingo com uma fome, um desejo, uma vontade de não entrar na sua presença, mas de não sair da sua presença. Você não precisa ter vontade de entrar, você precisa ter o anseio de nunca sair da presença dEle. Pai amado, Pai querido, meu Deus, eu peço que o Senhor visita cada coração. Meu Pai, desperta o teu povo. Meu Pai, a partir desse momento, que todo cansaço, que toda carga que estava sobre essa pessoa, esta mornidão, este peso, a partir de hoje caia por terra em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero abençoar a cada um, Senhor. Eu abençoo, meu Deus, e peço que o Senhor visita cada coração. Enche, meu Pai. Meu Deus, vem encher, meu Deus, essa pessoa com o Teu Espírito. Seja cheia pelo Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio, a partir desse momento, seja cheio. Fala, meu Deus, eu preciso do Senhor. Sem Ti eu não sou nada, eu preciso de Ti, meu Deus. Eu clamo ao Senhor, ouça minha voz, eu preciso de Ti, me perdoa. Perdoa se eu falhei, se eu errei, perdoa se eu não cumpri o meu lugar, perdoa se eu mantive a minha casa vazia sem o Senhor, o meu casamento vazio. Perdoa, meu Deus, porque eu sim, por muito tempo, eu até coloquei odre, até coloquei um vinho novo, mas o meu odre nunca foi renovado. A partir de hoje, renova minha mente, renova o meu coração, arranca esse coração de pedra e coloca um de carne. A partir de hoje, eu tomo decisões da minha vida, e eu nunca mais vou desprezar o mel que vem da palavra do Senhor. Eu nunca mais vou sair, meu Pai, do lado da tenda, meu Pai. Eu vou ficar ao lado da tenda, eu vou buscar a Tua presença, eu vou ficar na Sua presença, eu vou mudar a minha atmosfera, eu vou abençoar os meus filhos, eu vou abençoar o meu trabalho, eu vou me colocar na posição de servo, eu vou botar a toalha na cintura, eu vou começar a partir de hoje a fazer aquilo que até hoje eu não tinha feito, mas eu sei, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, pode transformar, meu Pai, em um domingo. O Senhor pode trazer mudanças. Meu Deus, que o Senhor gere mudanças a partir de hoje. Meu Deus, abençoa, meu Pai, o nosso povo. Meu Pai, abençoa o nosso povo. Eu consagro, meu Pai, a vida de cada um, Senhor. Eu peço, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, abençoar a cada um. Receba a bênção do Senhor. Receba vida. Receba vida nesse momento. Veja o Senhor te renovando. Veja o Senhor renovando o seu espírito. Veja o Senhor alimentando e saciando a sua sede. Seja saciado pela sede. Seja saciado pelo Espírito nesse momento. Beba da água do Espírito. Peça para o Senhor, vem sobre mim, meu Deus. Vem sobre mim. Ocupa esse lugar. Não me deixe neste lugar parado, estagnado. Não, hoje eu pego aquilo que é bom e eu vou aumentar e eu vou fortalecer aquilo que é bom. Eu sei que tem coisas boas, eu sei que o Senhor vai me usar para coisas grandes. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aqui no livro de Apocalipse diz: o anjo da igreja em Sardes escreva: eis que diz aquele que tem os 7 espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja vigilante, fortaleça o restante, o que está prestes a morrer, pois as obras que você realiza não são completas diante de Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu,
preserve essas coisas e arrependa-se. Mas se você não vigiar, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Aqueles que vencer será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fortaleça o que está vivo. Fortaleça o restante. Fortaleça o restante, o que está prestes a morrer, pois as obras que você realiza não são completas. Acredite que ainda tem coisa boa, que o Senhor pode fazer uma grande obra. O Senhor, Ele vê e enxerga aquilo que nós não enxergamos. O diabo quer colocar que tudo está morto, não tem mais esperança. Essa situação, ela não vai se resolver. Mas o que o Senhor, Ele nos fala que muitas vezes não é fazer algo novo. É fazer a mesma coisa com mais força. Continue fazendo as mesmas obras, voltadas ao Senhor. Resolva aquilo que te distraía, aquilo que te roubava. Tira isso da sua vida. E aquilo que era bom, aquilo que você fazia, faça com mais força. Se você lia, leia mais. Se você ouvia, ouça mais. Se jogue mais, ore mais. Fortaleça. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Aumente. Volte a fazer. Volte a ler. Volte a participar dos cultos. Volte. Volte a ser esse instrumento na sua casa. Volte a ser esse instrumento no seu trabalho. Volte a ser esse instrumento para aquelas pessoas que convivem com você. Você é um instrumento de vida. O Senhor quer te usar. Deixe ser usado. Busque o Senhor. Acredite que o Senhor, Ele está buscando um povo que busca o avivamento. Busca vida, busca o Senhor. Acredite que o Senhor, Ele pode fazer reviravoltas. O Senhor, Ele pode mudar qualquer situação. Acredite que o Senhor, Ele pode e vai fazer, e já começou as mudanças. Eu acredito que já começou. Meu Deus, eu peço, meu Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor. Meu Pai, que esse domingo seja um domingo, meu Deus, um divisor de águas na vida de muitos. Que venhamos sair daqui, meu Pai, já com a certeza que eu não vou voltar mais para aquele lugar. Eu não vou mais parar e ficar estagnado naquele lugar. Não, aquele lugar não me pertence mais. Hoje você sai e você avança para lugares maiores, desafios maiores, mas também testemunhos maiores. Eu creio, eu acredito nisso, em o nome de Jesus. Meu Deus, eu quero abençoar, meu Pai, a vida de cada um, meu Deus. Eu peço, meu Pai, que o Senhor continue falando e conduzindo, meu Pai, a cada dia, a nós, a entrarmos em lugares, meu Deus, que é desafiador, mas eu creio, meu Pai, que este ano nós viveremos coisas grandes. Eu creio, meu Pai, no início de propósito, meu Deus, poderoso, abençoado. Eu acredito, meu Pai, que o Senhor vai fazer muito mais. Meu Deus, eu acredito que carinhas novas irão surgir, testemunhos novos irão acontecer. Eu acredito, meu Pai, em muitas respostas, num povo vivo, num povo temente,
num povo corajoso, num povo, meu Pai, dedicado, determinado, que pela fé sabe, meu Deus, que o Senhor está respondendo. E pela fé, meu Pai, nós já saímos com respostas hoje aqui. Eu acredito, meu Pai, em respostas, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai, nós te amamos e te agradecemos demais em nome de Jesus. Amém. Amém.